primeira pergunta é, nesse momento da pandemia, especialmente, como está a estrutura da nossa rede hospitalar, da saúde hospitalar do estado de Mato Grosso? Tem alguma novidade? Enfim, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, Lindenberg, boa noite a todos. A nossa estrutura da rede hospitalar voltada para o atendimento ao Covid, ela tem hoje, ela foi adaptada para o momento que a gente vive hoje, né? O hospital de os nossos hospitais são compostos por 8, né? Secretaria de Estado de Saúde faz gerenciamento de 8 hospitais de forma direta. E nesses hospitais a gente tem 75 leitos de UTI geral e hoje estamos com 50 leitos de UTI voltado para o atendimento a pacientes Covid. No auge da pandemia, nós chegamos a ter 303 leitos de UTI. 303 leitos de UTI e mais de 600 leitos de enfermaria, apenas na estrutura da rede hospitalar gerenciada pela Secretaria de Estado de Saúde. Hoje, né, graças a esse arrefecimento da pandemia, né, que a gente vive até agora, a gente pôde reduzir a estrutura dos leitos, então nós temos hoje 90 leitos clínicos e 50 leitos de UTI para Covid. Estrutura exclusiva para o atendimento da Covid. Reduziu, tem um terço do que tinha, pelo menos então, né? Tinha 300 e poucos, hoje tem 90 e poucos. 50 de UTI e 90 de enfermaria. Então, pois é, fazendo a conta geral, mas diminuiu bem, né? Diminuiu, graças a Deus. O atual cenário da pandemia permitiu que a gente se programasse para planejar uma retomada da programação, né, dos nossos hospitais. Aos poucos, a gente vem reordenando leitos e reestruturando para que a gente possa voltar a receber a população dentro das nossas unidades, ofertar os serviços que eram, pelo menos aqueles que eram ofertados antes da pandemia, né, e se preparar para ampliação de serviços também. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Gilberto Figueiredo, que é o secretário de Saúde. E você deve estar perguntando, porque afinal de contas, na semana que passou, a gente anunciou que ele estaria aqui hoje, inclusive, falando conosco aqui. Teve um pequeno problema, não é? E já, pessoal, saúde, não sei, alguma coisa que ele está resolvendo e a gente torce que se resolva logo, especialmente se for de saúde, né, Gilberto? Cuide bem dessa saúde sua, que nesse ano de 2021 te deu uma dorzinha de cabeça, né, rapaz? E eu torço aí para que as coisas se restabeleçam mais breve e que em breve, e quando eu falo breve, é breve mesmo. E sabe que tanto que eu sou chato com esse negócio de ficar perturbando, né, Ana? A Ana, que é assessora de imprensa, a gente fica batendo duro para trazer aqui o Gilberto Figueiredo e também os demais secretários, né, como a Caroline Dobbs, para fazermos aqui uma geral, não é? No que diz respeito à parte da saúde pública do estado de Mato Grosso aqui, não é? Então, melhoras aí, Gilberto, logo a gente espera contar com você para falarmos de saúde pública e também de política, né? Já que eu estou sabendo aí que Vossa Excelência tem pretensões aí para o ano que vem. Professor Lindenberg, a Caroline Dobbs está à disposição. Secretária adjunta, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui. Obrigada. O nosso programa já está ganhando muito com a presença da senhora. Secretária, eu vou sair um pouco fora da pergunta anterior, porque tem uma reunião que foi realizada no dia 29 de junho, e que a senhora esteve presente, com 19 prefeitos, 19 secretários de saúde da região sul de Mato Grosso, e eu gostaria muito de ouvir a respeito desta reunião, desse encontro, qual é o balanço que a senhora faz desse encontro. Com os secretários da região sul? Com o secretário da região sul. A senhora estava na reunião, o secretário de saúde, Gilberto Figueiredo, também estava, e reuniram, nesse encontro, 19 secretários de saúde da região sul de Mato Grosso. Isso foi em junho. Em junho agora. Em junho desse ano agora. Não vai lembrar, não? Não. É tanta coisa que a gente, nós nos reunimos, fazemos várias reuniões, né? A gente tem ido fazer reunião descentralizada da CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, e nós já fomos para a região norte. A gente recentemente teve reuniões lá em Porto dos Gaúchos, a gente também já teve reunião em primavera. Depois de junho já nos reunimos diversas vezes na secretaria também. Mas por se tratar dessa época, junho, ainda estávamos
na situação complicada dessa segunda onda, não é? Por se tratar dessa época aí, geralmente ocorrem reuniões para deliberar encaminhamentos, conjuntos, como é que aqui? Geralmente, não especificamente. A maioria das reuniões que a gente recebe, os secretários municipais de saúde, nesse início de pandemia, nesse período da pandemia, junho, julho, já se havia uma expectativa de que à medida que a vacinação se avançasse, né, na população, em que a cobertura fosse maior, poderíamos ter uma queda, como a gente está vivenciando hoje, dos casos da Covid. E eles tinham muita expectativa de que alguns serviços fossem retomados de forma imediata. Com a redução de leitos convencionais, vamos dizer assim, né, dentro dos nossos hospitais, a demanda ficou reprimida. Né? Muitos pacientes ficaram aguardando na fila para serem atendidos de diversas formas, em várias especialidades. E ali na região sul, o Hospital Regional de Rondonópolis é um hospital muito expressivo, muito importante, principalmente para atender demandas do trauma, da neurologia, da ortopedia, e que são especialidades por fazerem alta complexidade dentro dos nossos hospitais. Dificilmente os municípios conseguem contratar profissionais para fazer os procedimentos em quantidade e na complexidade em que se exige para essas especialidades. Então, nessa oportunidade, certamente com os secretários municipais da região sul, nós discutimos isso. A retomada dos serviços pelo Hospital Regional de Rondonópolis, em que medida isso seria, em que proporção isso seria retomado, quais os serviços que poderiam ser retomados e também tratar da estrutura hospitalar da região. Eles têm uma boa organização, os secretários municipais de saúde da região sul. Por eu ter sido diretora do Hospital Regional de Rondonópolis em 2019, a gente fez uma proximidade muito boa, construiu um diálogo ali com todos da região. Então, eles sempre estão ali procurando a gente para poder construir propostas e tentar ampliar e melhorar os serviços, e são sempre muito bem recebidos. Secretária, a questão da readaptação, né? Vamos usar um termo aqui pós-pandemia, embora talvez seja ainda arriscado falar isso, pós-pandemia, porque ela não passou ainda, está enfraquecida, mas você sabe como é que são as coisas, né? A pergunta é, a questão dessa readaptação da rede hospitalar, como anda? E mais exatamente eu gostaria que a senhora dissesse o seguinte, vai desestruturar, não vai desmontar aquilo que está ali, já porque já sabemos que a pandemia enfraquecida, ela não volta mais, ou vai ficar de stand-by para uma eventualidade aí, se de repente essa onda aí, seja da África ou seja qualquer outra vir a nos dar dor de cabeça, já estaremos preparados para enfrentá-la? A pandemia ela foi um desastre na vida de todos nós, né? Perdemos muitas vidas e cada uma delas tem que ser lamentada por nós. Mas na visão de gestão em saúde, eu que cuido ali das estruturas dos nossos hospitais, houve muitas oportunidades que foram, que surgiram devido à pandemia. Né? Aquisição de equipamentos imobiliários em grande escala e num curto espaço de tempo, importação, ações de importação pelo governo do estado, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, de equipamentos em grande quantidade, né, imobiliário também, trouxe para nós uma oportunidade de dar uma renovada no parque tecnológico que era muito, muito debilitado. Eu costumava dizer junto aos diretores dos hospitais que nós pegamos uma estrutura que alguns equipamentos estavam até se desintegrando, né, há décadas sem manutenção, sem troca, e com a necessidade de reordenamento de leitos nos nossos hospitais, nós montamos leitos de UTI exclusivos para a Covid, mas como a gente tem um espaço geográfico dentro das nossas unidades limitados, exceto algumas iniciativas de ampliação, como ocorreu no Hospital Metropolitano, que foram 210 leitos ampliados num tempo recorde, e também 30 leitos no Hospital de Cáceres, já ainda no ano passado, a gente teve que reaproveitar o espaço que tínhamos para atender a população. Então, leitos clínicos, houve reordenação. O que isso significou? Reduzimos serviços que ofertávamos para oferecer para a Covid e ampliamos leitos de UTI Covid. Então, agora que a gente passa nesse novo momento da pandemia,
a gente está voltando a organizar os hospitais e aproveitando os equipamentos que nessa pandemia foram comprados, adquiridos para atender, né, a demanda dos pacientes Covid, com um plano de contingência que, se caso precisar, né, viremos a precisar de um, né, não gosto nem de pensar, eu junto com os diretores, a gente sempre fala, Deus nos guarde, né, que a gente volte a precisar disso, mas se precisar, esses equipamentos, eles continuam ali, são nossos, foram adquiridos com recurso nosso, né, estão à disposição da população. Entendi. E agora em outros serviços, mas se precisar... É que nem airbag de carro, né? É para não usar, mas está lá. Se precisar, no caso de emergência, ele está lá para te socorrer. Secretária, eu vou aproveitar exatamente a deixa desta última frase da resposta que a senhora acabou de nos dar e vou aproveitar também a experiência que a senhora tem de gestora, de diretora de hospital, está na labuta durante todo esse período pandêmico. Pelo menos há uma conversa de uma flexibilização por parte do governo do estado na questão do uso da máscara. E, ao mesmo tempo, tem o temor de uma onda de novo vírus na Europa, que já está alastrando a Europa quase toda, e tem mais aquela outra cepa que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é preocupante, é uma variante de preocupação, que está saindo da África do Sul. Já chegou uma parte na Europa também. Eu pergunto à senhora, com todo o conhecimento que a senhora tem, é o momento da flexibilização mesmo? É o momento de nós baixarmos a guarda e abrirmos tudo isso para não usarmos mais a máscara, mesmo nos espaços abertos? E eu vou estender essa pergunta, para só responder em 3 minutos. Além da máscara, é o momento de se flexibilizar para festas populares como Réveillon e Carnaval? Eu quero que a senhora fique à vontade até para despolitizar, não precisa nem entrar no cerne político, mas eu quero uma avaliação de quem é técnica no assunto e que lida diariamente com esse tipo de situação. Não faz muito tempo que a senhora via hospitais públicos lotados, UTIs lotadas, por conta, muitas das vezes, disso, né, de aglomeração, alguém que se submeteu a aglomerações, a descumprimento de regras sanitárias e deu no que deu, não é? Então, além do que ele perguntou das máscaras, eu acrescento a questão das aglomerações em festas populares, especialmente Réveillon e Carnaval. Eu vou aproveitar essa oportunidade que vocês estão me dando de me expressar sobre isso e vou retomar, vou me abrir com vocês de alguns assuntos internos que nós tratávamos na secretaria enquanto a gente estava se preparando para a pandemia no início de março e abril do ano passado. A gente se reunia e a gente perguntava, né, um para o outro ali, nós gestores, né, será que essa pandemia realmente vem? Né? Muitas vezes eu e o secretário na sala despachando e março, abril, ainda a pandemia naquele, né, bem devagar aqui no nosso estado, ainda começando lá no Centro-Sul, meu Deus, nós estamos nos preparando e a gente já estava fazendo aquisições e reordenando leitos, nos preparando para uma catástrofe, e essa catástrofe lá em abril não chegava. A Fiocruz publicando relatórios sobre o cenário em Mato Grosso, que até agosto de 2020 teríamos mais de 8 mil mortos aqui. Então, assim, a gente ficava, mas será que vem? Será que vem? Mas mesmo assim, continuamos num planejamento, olhando para o que acontecia no mundo, né? Buscando em nossas ações termos o maior bom senso que uma pessoa pode ter, que um grupo de gestores pode ter, e continuamos em frente com o nosso planejamento. Quando chegou o mês de junho, mês de julho, a pandemia veio com força no nosso estado. Nós abrimos o centro de triagem Covid-19, conseguimos em 15 meses atender 240 mil pessoas. É certo para a nossa equipe que o centro de triagem foi uma ação importantíssima para que nós não tivéssemos aqui o cenário desastroso que tivemos em outros lugares do Brasil. Foi uma ação importante de prevenção e de cuidado da população, mas logo em seguida, agosto, setembro, outubro, já começou a pandemia a baixar, e aí vieram as festas de fim de ano,
E veio janeiro, veio de novo perto do carnaval e a pandemia voltou com força. A gente vive de novo esse momento. Lógico que agora numa situação social muito diferente. A vacinação aí já avançando para adolescentes, uma cobertura bastante expressiva, mas não estamos todos vacinados. Ainda temos muito entre nós que se recusam a vacinar. E a própria Organização Mundial da Saúde fez uma declaração de que essa vacina não protege contra a nova variante. Penso eu como cidadã, como mãe, que sou de 2 filhos, uma de 22 completamente vacinada, 2 doses, e um de 6 que não vacinou nada. Então, desde o início, há uma preocupação minha como ser humano, como mãe, de me manter nas mesmas medidas de segurança biológica dentro da minha casa e da minha residência, independentemente do cenário da pandemia. Independentemente das condições que os governos ofereçam de vacina, de proteção, de cobertura hospitalar, de serviço, seja o que for. Nós temos uma vida que é única, e as dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama também. Então, se nós estamos olhando como cidadão para um cenário incerto, que a gente não sabe até onde isso vai chegar, é prudente da nossa parte, independentemente de ações governamentais, oficiais ou da vida privada, de liberar alguma coisa ou não. É prudente que a gente avance nisso, sem refletir sobre o que o autocuidado de cada um de nós pode afetar as pessoas que estão dentro da nossa própria casa. Então, na minha casa, eu e meus filhos, meu marido e meus filhos, nós já tomamos uma decisão. Continuamos até que a gente saiba se comportar de forma confortável com as consequências da doença, de forma prudente. Porque se meu filho pegar a Covid com 6 anos de idade, já pegou 2 vezes, a gente nunca vai se perdoar. E eu acredito que esse seja o sentimento em todas as casas, em todas as famílias. Né? Não deixarei de utilizar a máscara, mesmo que se libere, porque ainda tem uma circunstância frágil na minha vida. E cada um que se avalie, né? Se liberou em loja, liberou em comércio, liberou em área privada, mas eu estou na minha circunstância particular liberada para fazer isso? Ok. Eu parabenizo pela sua análise, honesta análise, e assino embaixo em tudo que a senhora falou aí. Porque estamos falando de vidas, não é? E você, o que você acha, você que está assistindo? Você vai arcar com as consequências? Acha que, enfim, é o momento de relaxar, abaixar a guarda e... As coisas não passaram, o perigo não passou ainda, não é? O que a secretária Caroline Dobbs falou aqui é a mais crua realidade. Cada um sabe onde que o cinto aperta, é aquela coisa de ter um espinho no pé, você sabe que se você pisar no chão vai doer. E o espinho que a gente tem no pé é um negócio chamado Covid. Uns já tiveram nesse ano que passou e neste ano vigente, né, que estamos agora, e ninguém sabe o que vem pela frente aí, então parcimônia, cautela, eu acho que... Eu assino. E esse negócio de carnaval, aí é uma opinião muito particular, é uma loucura, é um suicídio, é um desastre você liberar carnaval agora em fevereiro do ano que vem, não é? E Réveillon nem se fala, que está bem pertinho aí, não é? O prefeito lá de Salvador, ele já foi rápido no gatilho. Quero ver se ele vai ser rápido também para manter a mesma posição para o carnaval, mas o Réveillon ele cancelou na cidade de Salvador, que é ali onde o negócio ferve nessas épocas aí de fim de ano e também de carnaval. Pois bem, opinião, dá um tempinho só para o primeiro intervalo comercial e volta já já com Caroline Dobbs, que é a secretária adjunta de Gestão Hospitalar do Governo de Mato Grosso. É um instante só. Olha, a opinião está de volta ao vivo nesta segunda-feira, entrevistando hoje a Caroline Dobbs, que é a secretária adjunta de Gestão Hospitalar do Governo de Mato Grosso. Você pode mandar sua pergunta, 99932-2529. Antes de seguirmos aqui, vamos destacar o que há de mais importante no Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. E sempre você sabe que a gente começa falando da pandemia, não é? De acordo com números oferecidos aí, disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde. Bem, os dados divulgados pela Secretaria nesta segunda 29 mostram que Mato Grosso notificou 3 novas mortes e 288 contágios em relação ao boletim divulgado
na última sexta, 26. Com a atualização, que passou a ser realizada somente de segunda a sexta-feira, Mato Grosso passou a contabilizar 552.613 contágios. Deste montante, em 537.006 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 13.999 morreram em decorrência das complicações causadas pela Covid-19. Além disso, há ainda 1.113 casos em que as pessoas infectadas estão em isolamento, se recuperando do vírus. Atualmente, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as chamadas UTIs, é de 25,56%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias está na casa dos 6%. Ambas as taxas já estiveram em patamares superiores, mas têm se mantido em baixa aí nos últimos meses. Ou seja, nessa semana é bem provável que atinjamos, né? Bem provável que, infelizmente, esse número chegue a 14 mil, um número expressivo, né? Um número emblemático. E no Gazeta Digital tem também esse destaque aí, ó. De volta ao cargo, o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, participou de uma reunião com o vice-governador Otaviano Pivetta, que atualmente está sem partido, na Secretaria Estadual de Educação, SEDUC, na tarde desta segunda, dia 29. Essa é a primeira vez que o MDBista participa de uma agenda oficial com o governo do estado nos últimos 5 anos. De acordo com as informações, a reunião começou por volta das 4 da tarde. Emanuel chegou acompanhado aí da secretária municipal de Educação, Edilene Machado, e evitou falar com a imprensa. Também participaram do encontro os deputados Paulo Araújo, do PP, Eliseu Nascimento, do PSL, e Carlos Avalone, do PSDB, o presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Juca do Guaraná, e também o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Segundo o Paulo Araújo, o encontro foi marcado com o objetivo de discutir o Alfabetiza Mato Grosso, programa que visa garantir a alfabetização das crianças até o 2º ano do ensino fundamental. A reunião é um compromisso, né? É o primeiro compromisso externo do prefeito após seu retorno à prefeitura de Cuiabá. Lorenberg, me conta uma coisa, assim, uma avaliação sua, rapaz. Por falar, aliás, o Manuel Pinheiro, que segundo eu conversei hoje com a assessoria de imprensa da prefeitura, amanhã cedo, acho que às 10 horas, dará uma entrevista coletiva à imprensa, não é? Essa questão da máscara aí foi um decreto assinado pelo Estopa, não é? Aqui no município de Cuiabá. Foi. Você acha que, diante de tudo que a gente está falando aqui, o Emanuel deve rever isso? Olha, pela forma de proceder do vice-prefeito, nesses 37 dias que ele esteve à frente da prefeitura, ele não fez nada que venha ou que pudesse desagradar a vontade do prefeito Emanuel Pinheiro. Nesse sentido, eu acho que ele não deve rever, não. Ao contrário, a menos que os dois tenham uma conversa a respeito disso, aí os dois mudem aquele antigo procedimento. Ou a menos que venha um novo estudo técnico, né? A Exatamente. Equipe técnica mostra, ó, pessoal, a gente fez uma reavaliação, essa questão da Europa, essa questão da África, por parcimônia e época festiva, é melhor a gente pisar um pouco no freio e rever isso. Não tem nenhum mistério e não é nenhuma vergonha dar um passinho para trás, não é? De forma nenhuma, mas eu posso garantir ao amigo telespectador que essa decisão do prefeito Emanuel Pinheiro passa primeiro com a conversa com o vice-prefeito. Ele foi fiel durante 37 anos, lealdade, não né? Saiu da bola, não pisou na bola, ao contrário. Em razão disso, cabe uma conversa. Eu apoio a lealdade, mas também apoio a questão tem que ser, olha só, tem a questão técnica, científica que deve ser levada em consideração, né?
E tem um negócio chamado responsabilidade de gestão que não deve ser perdido de vista. Se for o caso, não estou nem dizendo que tem que fazer, mas se houver esse estudo técnico, não tem esse negócio porque é leal, foi leal, chama, estopa. Ó, eu sei que não é para afrontar nem desfazer o que você tomou de providência, mas se o negócio está pegando e pode trazer prejuízos irreversíveis, exatamente, pode rever isso na minha avaliação. Então amanhã, de manhã, deve haver essa entrevista coletiva, aí o Emanuel vai falar tudo aquilo que a gente tem vontade. Acho que eu vou dar uma chegadinha lá para saber aí o que tem a dizer aí o chefe do executivo aqui de Cuiabá, que é o Emanuel Pinheiro. Enquanto isso, aqui no Opinião, a gente entrevista a Caroline Dobbs, que é da saúde hospitalar do governo. E eu gostaria de saber da senhora, a senhora falou aí aliás, eu quero mandar um abraço também aqui para toda a turma que trabalha ali na Santa Casa, está ali, não está ali conosco qual é o nome dela mesmo? Acabei de falar o nome dela. Patrícia. Patrícia Dourado. Patrícia está ali também, que é a diretora lá do Hospital Estadual Santa Casa, não é? Que também esteve à frente da questão lá daquele centro de triagem. O centro de triagem foi desmobilizado. O que ficou de encaminhamento, de lição não, mas assim, que vocês tiraram de direcionamento após esse trabalho que, na minha avaliação, também foi fundamental no processo dessa pandemia aí, em termos de ação pública. O que ficou tirado desse trabalho lá? Também é uma estrutura que pode ser reativada, enfim. Em termos de ação governamental, o centro de triagem, ele não é não era uma ação de competência do governo do estado. O SUS ele é organizado de forma tripartite. Cada ente da federação tem as suas obrigações. Então, o que a gente estabeleceu ali, o que foi ofertado à população pelo governo do estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, lá na Arena Pantanal, com o centro de triagem, ele foi um serviço de competência dos municípios que deveria estar sendo ofertado na rede de atenção básica à saúde. Nas UPAs, nas policlínicas, nas UBS, de acordo com a estrutura que cada município tem. Contudo, né, ano passado ninguém estava preparado para enfrentar a doença, ainda haviam aí algumas prefeituras tentando, né, se estruturar para isso, mas a agonia começou a tomar conta da população e o governador e o secretário de Estado encomendaram esse projeto para a nossa equipe. E a gente fez esse serviço. Ao longo de 15 meses foram atendidas mais de 240 mil pessoas. E ali as pessoas recebiam orientação, medicamento, atendimento médico. Podia-se fazer até tomografia com indicação médica ali, que é um exame que, apesar de ser alta complexidade, foi considerado já desde o início da pandemia um apoio de diagnóstico muito importante para os casos. Né? E não é barato. Os atendimentos ali, cada atendimento ao final do projeto saiu em torno de R$250 por pessoa. Na rede privada você não paga nenhuma tomografia. Não. E na maioria dos lugares com esse valor. E ali você tinha atendimento médico, exames, saía de lá com medicamento, né? Ali as pessoas recebiam muita orientação também, né? Então, assim, para nós, da estrutura de rede de gestão hospitalar, foi assim um momento de aprendizado da gente estar numa oportunidade, num tipo de atendimento diferenciado, né? Porque dentro dos nossos hospitais os atendimentos são de média e alta complexidade, não há tanta rotatividade de pessoas. E foi um aprendizado para toda a equipe que trabalhou no manejo da doença. A gente chegou de ter pacientes ali que entraram na arena aparentemente numa condição, né, de ser medicado e orientado, mas dali saíram para o leito de UTI ao final da avaliação, de uma condição tão ruim que tinha, né? Então, assim, houve um aprendizado da gente aprender a trabalhar o manejo da doença de uma forma diferente. Os profissionais ali de saúde, só médicos, eram mais de 150, que hoje eles estão aí na saúde, né, trabalhando, eu acho que de uma forma mais experiente, vendo a doença de outra forma. Então, foi importante para a população, foi um projeto importante para os profissionais da saúde, contribuiu para o amadurecimento das equipes, né, e para o aprendizado da população também, em lidar com a doença. Professor. Aprofundando um pouco mais a essa resposta que a senhora nos trouxe,
a senhora falou em 150 médicos. Esses 150 médicos faziam parte ou fazem parte do grupo da Secretaria de Saúde ou foram contratados? Se foram contratados, o contrato foi temporário ou o contrato foi por cada consulta prestada? Como foi feito esse contrato, secretária? Foi feito um processo seletivo diferenciado para o momento da pandemia. E eram contratos temporários, né, com um vínculo temporário, exclusivo para atendimento ao Covid. Lá para a Arena Pantanal foi um processo seletivo específico para médicos que atuariam ali. Então todos já sabiam que ao final do projeto, que no início tinha expectativa de funcionar 60 dias, mas como houve uma demora da rede de atenção básica aqui da região metropolitana em se estruturar e se adaptar, foi se estendendo, aí veio a segunda onda e a gente continuou ofertando, até que a gente chegou num cenário em que a gente já estava ali recebendo, das pessoas que procuravam atendimento, só estávamos com 3% de casos positivos, e chegamos a um pico no auge da pandemia de 1.000 atendimentos, já estávamos com 300 atendimentos por dia, e foi um encerramento anunciado de forma antecipada, né, com mais de 30 dias, em que foi dado um tempo para que as unidades básicas de saúde fossem estruturadas, né, e as equipes, todos ali sabiam que era um projeto temporário. Acabou o projeto, o processo seletivo, a validade dele se findou, e hoje os profissionais, a gente tem profissionais que atuam ainda, no Metropolitano, na Santa Casa, e que certamente estão em outras unidades de saúde. Porque, a princípio, esse trabalho deveria ser realizado em 60 dias. Em 60 dias. Isso, o projeto... Mas foi estendido, em razão da necessidade e da procura, evidentemente. Por falar em necessidade e procura, secretária, lá na primeira frase da senhora, na primeira resposta a respeito disso, a senhora falou que essa é uma tarefa que deveria ser desenvolvida pelos municípios. E aí é uma provocação, sempre no bom sentido. Quando a senhora estava, juntamente com o grupo todo, imbuído de um planejamento desse trabalho, passou pela cabeça do grupo e do próprio secretário de Saúde em convidar prefeitos e secretários de saúde para fazer parte desse grupo de trabalho ou não? Sim, a Secretaria de Estado de Saúde, junto com o governo, montou grupos de trabalho específicos, né? Foi montado um COI, que era um gabinete específico para discutir ações e estratégias voltadas para a Covid. Teve um gabinete montado ali na governadoria, com participação de órgãos de controle, né? E vários segmentos da sociedade para tomar decisões a respeito desse projeto e de outros, né? De outras ações, aquisições, de vários assuntos que eram compartilhados. E, além disso, o governo do estado também fez um aporte financeiro por muitos meses para que as prefeituras em todo o estado ofertassem o mesmo serviço que foi ofertado na Arena Pantanal. Me perdoe, secretária, talvez eu não fui claro na pergunta que eu a fiz. Eu falei no sentido de convidar. Na época que estava montando o planejamento para o desenvolvimento desse trabalho, convidar prefeitos e secretários municipais de saúde para juntos realizar o mesmo trabalho. É que a Secretaria de Estado de Saúde tem uma estrutura própria que a gente chama de CIB. É uma comissão intergestora bipartite que ela tem uma periodicidade obrigatória de ser realizada mensalmente. E ali as principais ações são aprovadas, passadas em resolução. Já há um campo formal de discussão legalmente estabelecido. E ali todos trazem as suas demandas, primeiro em regiões descentralizadas, que chamam de CIR, que são regionais. Aí os prefeitos, os secretários municipais trazem as suas demandas ali e tendo consenso, tendo alguma deliberação importante, vem para essa CIB e obrigatoriamente ali já saem resoluções, decisões, encaminhamentos em conjunto. Esse é um caminho natural dentro da área da saúde. Essa comissão que já é formal e legalmente formada. O que não impediria, Lorenberg, eu vou ter que ir para o intervalo comercial agora, mas o que não impediria de os próprios municípios também estabelecerem seus centros de triagem, não é? Guardadas as proporções, tal como fez o governo do estado ali na Arena e tal,
Imagina se o município de Cuiabá, por exemplo, o município de Várzea Grande, cada um faz isso. O Cuiabá faz lá na grande CPA uma estrutura dessas, não é? O Calil faz lá no Cristo Rei, por exemplo, uma semelhante. Não ia ajudar bastante? Quer dizer, estaria ajudando a acelerar o fluxo de tratamento da Covid, né? Eu acho que poderia ter sido feito isso também por parte dos, principalmente, grandes municípios aqui de Mato Grosso, e teria ajudado bastante. Aí ficou tudo centralizado aqui no estado, né, na central de triagem, que atendeu mesmo assim, quantos mil? 240 mil atendimentos. Foram 240 mil atendimentos. Imagina, tira isso do mapa para você ver, pra você tentar imaginar as consequências, quão seria mais difícil sairmos dessa pandemia, não é? Graças ao trabalho feito ali na gestão ali do Gilberto Figueiredo, na gestão estadual, na Arena Pantanal, que é a central de triagem. A Opinião vai dar mais um tempinho para mais um break comercial e volta já já. Não saia daí. Pois bem, a Opinião está de volta ao vivo nesta segundona, não é? Abrindo a semana aqui no Opinião, e a gente está entrevistando aqui a Caroline Dobbs, que é essa que você vê aí, ó, na sua TV, que é a secretária adjunta de Saúde Hospitalar. Eu quero mandar aqui, rapaz, eu não posso deixar de falar isso, porque senão vão falar me chamar de recalcado. Mandar um abraço aí para os palmeirenses, que não me deixaram em paz nesse fim de semana, especialmente depois de sábado, não é? E até agora continuo me azucrinando aqui, não é? Mas natural, parabéns aos palmeirenses aí, ao Palmeiras que foi campeão. O Boca, nosso Boca aqui que trabalha com a gente aqui, me enchendo as paciências também aqui também, né? Tem o que fazer, o palmeirense não tem o que fazer, fica aí tirando aquela casquinha da gente só porque o Flamengo perdeu. Não foi nem o Palmeiras que ganhou, o Flamengo que perdeu, entregou o ouro no segundo tempo da prorrogação. Então, aliás, o Palmeiras que está em Cuiabá hoje, não é? Porque amanhã joga com o nosso Cuiabá, com o nosso Dourado pelo Campeonato Brasileiro. Abraço aos palmeirenses aí, parabéns pelo título. Abraço para o Rogério Galo, que é outro também, que ficou azucrinando, porque é palmeirense daqueles doentes, não é? Secretário de Fazenda do governo de Mato Grosso. A senhora falou, secretária Caroline Dobbs, lá no bloco anterior, dessa compra de equipamentos de última geração que o governo fez para os hospitais, não é? Que talvez seja o grande legado, né? Porque vão ficar aí, já estão aí, precisava realmente, como a senhora disse, de renovar. Aqueles equipamentos antigos, o que o governo está fazendo ou fez com eles? Tem devolução, botou em pregão, enfim, doou? Qual foi o destino deles? Alguns equipamentos já estavam numa situação de obsolescência muito grande e pelas normas que a gente tem para poder recuperar, eles não têm mais condição, né, contábil de ser recuperados, e eles estão à disposição do setor de patrimônio, que vai dar a destinação correta para eles, né? E alguns a gente conseguiu recuperar e colocar em outras áreas. Então, equipamentos que, por exemplo, um respirador, um ventilador pulmonar bastante antigo, que tinha uma tecnologia antiga, a gente conseguiu recuperar, colocar em outras áreas em que ele poderia ser aproveitado, box de emergência, centro cirúrgico. Não havia nada em grande quantidade dentro dos nossos hospitais que a gente pudesse, assim, temos um parque tecnológico, toda à disposição para fazer algum tipo de planejamento. Havia muita deficiência de estrutura, de equipamentos dentro dos nossos hospitais, quando a gente começou nessa empreitada de renovar o parque tecnológico. Ok, professor. Secretária, o programa Mais MT Cirurgias, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desse programa, porque a princípio o programa chama muito a atenção, porque vai diminuir a fila, se não acabar, mas vai diminuir consideravelmente a fila de quem precisa, de quem necessita desse serviço. O que a senhora tem para nos contar a respeito desse programa? Antes de iniciar a pandemia, o secretário Gilberto já havia encomendado para a nossa equipe que fizéssemos um programa voltado
para cirurgias eletivas, porque sempre houve uma fila expressiva de pacientes aguardando a rotatividade dos hospitais, né, girar, os leitos girarem para que viessem a fazer cirurgias. Só que fomos surpreendidos, né, com a pandemia, e isso agravou ainda mais. O que já era ruim ficou péssimo. Né? Então, situações que não tinham tanta gravidade, porque o que é um procedimento eletivo? É aquele que a pessoa pode, depois de uma avaliação médica, aguardar em casa. Pode ser um procedimento de baixa complexidade ou alta, mas é aquele paciente que tem condições de ficar em casa, aguardando para ser chamado dentro de um hospital de referência daquele procedimento que ele precisa para ser operado. Então, com a pandemia, esse público ele ficou represado em casa, porque as cirurgias eletivas foram suspensas em todo o território nacional, e vários procedimentos eletivos também. Então, que já é uma fila que já era grande, ela foi aumentando, e alguns casos que não eram de emergência foram virando casos de urgência e emergência. E as pessoas foram entrando para dentro dos hospitais. Então, na medida em que a gente presenciou esse novo cenário da pandemia, a equipe acelerou essa elaboração desse projeto e foi oferecido à sociedade um projeto para a realização de mais de 130 mil procedimentos, num valor de 105 milhões de reais. É um projeto para 1 ano, né? Tem aí um prazo de vigência de 1 ano, em que esses recursos ficarão disponíveis para todos os municípios municípios e consórcios que apresentarem propostas para atender a população de acordo com a demanda reprimida identificada na fila oficial, que a gente chama de CISREG, né? Dentro da fila da regulação, e aí eles apresentam um plano dentro de um sistema que passa por toda uma avaliação da estrutura hospitalar oferecida, do tipo de procedimento, há recurso específico para cada tipo de procedimento e especialidade. E aí a gente espera com esse programa aliviar a situação da população, né? A gente não tem expectativa de chegar ao mais próximo do zero possível. O zero não vai chegar porque sempre terão pessoas sendo adicionadas a essa fila. Mas a gente espera aí, com parceria com os municípios, consórcios, hospitais filantrópicos e a oferta dos serviços dos hospitais regionais, atender a população num espaço de tempo aí de 12 meses, com o maior número de procedimentos possível. A senhora falou em hospitais filantrópicos, mas não está incluído nessa lista os hospitais particulares? É porque os municípios, as secretarias municipais de saúde podem contratualizar com eles, né? Entendi. Esses atendimentos eles serão feitos pelo SUS, né, em leitos cadastrados como SUS. Então, a gente repassa um financiamento público que pode ser ofertado em hospitais privados, desde que eles atendam às condições exigidas para a execução desse recurso dentro do projeto. Ok, nós estamos entrevistando aqui ao vivo a Caroline Dobbs, secretária adjunta de Gestão Hospitalar do governo de Mato Grosso, nesse 29 de novembro está chegando. Aliás, o que mal lhe pergunte, Lorenberg, novembro você já fez o exame lá que todo homem faz, que tem que fazer, não é? Ele não vai responder isso. Eu sei porque as pessoas têm medo de responder isso, levam tudo com um risozinho. Assim. A propósito, falar nisso, secretária, no último dia 27, agora, teve lá na Feira do Porto, lá um evento nesse sentido aí, né? Justamente com essa atenção voltada aí para o câncer de próstata, né? É uma situação que eu também costumo brincar, né? Não devia, mas às vezes a gente brinca e tal, que a gente não leva muito a sério, mas tem que ser levado a sério. E o governo do estado levou, e eu queria que você fizesse um balanço desse evento que houve lá, deixa eu ver se eu estou certo mesmo, que a Ana Lazzarini me passou aqui as informações, acho que é isso mesmo, dia 27, ocorreu esse evento lá de prevenção ao câncer de próstata, não é? Que foi no sábado, ocorreu lá na Feira do Porto. Só tem um balanço disso aí? Não foi passado ainda os números fechados, mas ocorreu, né? Ocorreu, o secretário bom. Esteve presente, quem acompanha as redes sociais aí do nosso secretário de Estado, ele sempre posta, né, todas as atividades dele. Então houve no dia 27 essa ação lá na Feira do Porto, teve participação aí, foi uma adesão bem bacana do público que estava por ali, né? As pessoas gostam de receber orientação, em que pese o público masculino seja um público bem tímido,
Ao contrário do que acontece com o Outubro Rosa, quem acompanhou aí as nossas ações de Outubro Rosa, os nossos hospitais e na Santa Casa, atendemos cerca de 150 mulheres por dia, né? E o público feminino tem uma procura e todo um ânimo em relação a isso. O público feminino, em que pese seja mais tímido, em relação a isso participa, né? Recebem sim as orientações de muito bom grado. A Secretaria de Estado de Saúde fez essa ação ali no Porto. Os nossos hospitais também fizeram ação voltada para o Novembro Azul. O Hospital Metropolitano fez uma ação voltada para os seus servidores, o Hospital Regional de Cáceres, Colíder, o Hospital Regional de Alta Floresta, de Sorriso, todos eles tiveram algum tipo de ação voltado para a prevenção e alguns até exames mesmo, né? Com médico urologista, palestra, e é uma ação importante, assim como o Outubro Rosa, sim. Os homens também precisam se cuidar. A senhora acha que a procura por parte dos homens será menor do que foi com relação às mulheres? Não. Historicamente né? Pelo menos oficialmente, né? Assim, nessas campanhas, as mulheres são bem mais preocupadas com o autocuidado, né? Procuram de diversas formas, clamam, né? Antes do mês de outubro a gente já recebe demandas, que já querem saber do planejamento, o que vai ter, onde vai ter, e já começa toda uma procura por isso. O Novembro Azul, ele é uma campanha de igual importância e a gente também oferta, né, na nossa rede, só que a procura é mais tímida. Deixa eu explorar um pouco mais o conhecimento da senhora, sobretudo de gestora, e a senhora que foi diretora de hospitais. Se deve muito à questão do preconceito com relação ao próprio, o homem ter o preconceito ou temeroso diante de uma situação que ela um dia vai chegar? Eu percebo isso muito como uma questão cultural nossa, né? Os homens, em todos os aspectos, se cuidam muito menos do que as mulheres. Até em questão da sua aparência. As mulheres são bem mais vaidosas, bem mais preocupadas com a sua aparência, né? Mulheres de mais idade, que aparentam ser bem mais jovens do que homens com a mesma idade. Então, assim, é uma questão cultural mesmo, de entender que a necessidade fisiológica e biológica de homem e mulher passou de uma certa idade, o cuidado e a prevenção tem que ser ali periódica, ter a mesma atenção. Inclusive, até homens precisam fazer exame de mama, né, para prevenção de câncer também. É uma questão de cultura, dos homens se enxergarem também essa parte de prevenção como importante da sua condição de saúde e procurarem o que se oferta dentro da rede hospitalar, dentro da rede básica, para poder participar e se cuidar. Tá certo. Entendeu, né, Laurenberg? Entendi, Entendeu, Paulo. né? Entendeu, né, entendi o recado. Entendi. Novembro termina amanhã, Novembro Azul, então dá tempo de você ir lá trocar aquele dedinho de prosa com, se é que você me entende, né? Dedinho de prosa com o urologista. Ô, secretária, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente descontrai um pouco, mas é importante esse Novembro Azul, como é qualquer outra campanha, Outubro Rosa e tudo mais. E esse espaço aqui, aliás, as cirurgias eletivas também já voltaram, né? A gente está sabendo aí. Eu queria que a senhora encerrasse aqui em 30 segundos, se despedindo e passasse um recado aí sobre essa questão das eletivas aí, que elas voltaram e tudo mais. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço, informo a população que o governo do estado tem se empenhado para que todos, né, sejam atendidos nas suas diversas necessidades. Atendemos a todos durante a pandemia e temos consciência que agora a população precisa da retomada dos serviços na rede hospitalar, não só do estado de Mato Grosso, mas também dos outros municípios. O governo está financiando através da Secretaria de Estado de Saúde esse programa e a gente pede que vocês fiquem atentos ao chamamento dos municípios, da Secretaria de Estado de Saúde, atualizem o seu cartão SUS, né? Mantenham suas informações atualizadas, porque essa é uma barreira que às vezes a gente enfrenta para trazer as pessoas para dentro dos hospitais. Okay. E se a população ficar atenta, vai contribuir muito para o resultado com certeza. Positivo. Então tá aí, Caroline Dobbs, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Um abraço lá para o Gilberto Figueiredo, nosso secretário de Estado. Melhoras aí, Gilberto, queremos você aqui logo, logo, viu? Secretário de Saúde, abraço também para a Patrícia Dourado, que está por ali, que é a diretora do Santa Casa, do Hospital Santa Casa. Logo, logo também queremos vê-la aqui para falar do que anda acontecendo por lá.
A Ana Lazzarini também, assessora de imprensa, obrigado pela força de hoje mais uma vez, viu? Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista, terça-feira, às 7h30 da noite, o prefeito de Várzea Grande, Calil Baracate. Não perca, é ao vivo, viu? Calil Baracate, na opinião dessa terça. Até lá, fica bem, fica com Deus também.